Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes. Glória a Deus. Você viu aí, no capítulo 13, está aí de 1 a 25, mas nós faremos a leitura apenas do verso de número 1 ao verso de número 5. Quem achou diz amém. Vamos lá. Vamos continuar refletindo sobre o Deus de Sansão, o verdadeiro herói de Juízes. Essa é a segunda parte dessa mensagem. Eu preguei a primeira no início do mês e Deus incomodou meu coração para partilhar essa segunda parte com a igreja nesse dia de hoje. Juízes 13, 1. Diz assim a palavra do nosso Deus. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, derrame graça, para que entendamos a palavra dele nessa manhã. Ore comigo, baixe a sua fronte e ore ao Senhor comigo nesse momento, consagrando esse tempo a Ele em nome de Jesus. Senhor Deus, adorado seja o Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio, ó Deus, de fazer parte do Teu corpo, de pertencer a essa igreja, de trabalhar, Deus, à frente da juventude. Eu adoro ao Senhor, Deus, por tudo isso, porque eu sou feliz no Senhor, pelo privilégio que o Senhor me deu. E Deus, em nome de Jesus, nesse momento, Deus, nós consagramos, Pai, a ministração da Tua palavra ao Senhor e rogamos o apoio, a iluminação, a instrução do Teu Santo Espírito a falar nessa hora, Deus, a cada coração. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, Deus, possa ir quebrando, Senhor Deus, por meio do Teu Santo Espírito, qualquer barreira, Senhor, que nos impeça de ouvir a Tua voz nessa manhã, Pai. Fala conosco, esse é o desejo do nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pois bem, gente, na primeira parte dessa mensagem, nós conversamos sobre o ciclo do livro de Juízes. Pastor, que ciclo é esse? Eu expliquei para vocês. O que é que acontece? Em primeiro lugar, o povo se rebela, depois Deus se ira com o povo, a opressão inimiga bate na porta, o povo volta correndo aos pés do Senhor, se arrepende, chora, clama, e Deus salva o seu povo por meio de um juiz. A paz volta a reinar, o juiz morre e tudo volta a acontecer novamente. E eu disse que é exatamente nesse contexto, dentro desse contexto, que Sansão aparece no livro de Juízes. E o texto diz de forma bem clara: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Olhem para o ciclo. Por isso o Senhor os entregou novamente nas mãos desse povo, dos filisteus. Logo de cara eu queria dizer uma coisa para você. Nós aprendemos uma coisa muito interessante com esse ciclo. O que, pastor? O ciclo, ele evidencia a rebeldia do coração do homem, a maldade do coração do homem, o desejo por autonomia, por independência do coração do homem. Mas esse ciclo também evidencia o amor infinito do nosso Deus, a graça infinita do nosso Deus, que nos permite sempre recomeçar. Vimos também que a nação de Israel, ela estava na zona de conforto, ela estava sendo oprimida, mas estava conformada
e não clamava. Vocês lembram que quando clamava, o Senhor respondia? Como um ciclo? Mas o povo não clamava. O povo não pedia a Deus para ser livre da opressão. Nós vimos que tudo isso gerou um discipulado descomprometido e permissivo, totalmente permissivo. Pastor, o que isso significa? Significa que a nação de Israel, ela não queria escutar ninguém e acreditava que era possível adorar a Deus ao mesmo tempo que adorava Baal, Astarote e tantos outros deuses filisteus. O interessante é que eles não percebiam que essa conformidade, esse moldar a cultura dos filisteus, estava fazendo com que o povo perdesse a sua própria identidade. O que é que caracterizava principalmente a identidade da nação de Israel? O culto único e exclusivo a Yahvé. Aos poucos, o culto em Yahvé estava cedendo espaço para o culto de outros deuses. Em pouco tempo, o povo perderia completamente a sua identidade. Mas hoje, meus irmãos, eu gostaria de começar dizendo que o mundo de Sansão, o mundo de Juízes, não é tão diferente do nosso mundo. Você lembra qual era a máxima do livro de Juízes? Está aqui no verso 21. Vocês podem ler para mim, por favor? Naqueles dias... Reta aos olhos de Deus? Reta aos seus próprios olhos. Logo, meus irmãos, o mundo de Juízes é o mundo da insensibilidade à voz de Deus. É o mundo da vida autossuficiente, é o mundo da vida autônoma. Não muito diferente do nosso mundo chamado de pós-moderno. Pastor, quando você fala sobre pós-modernidade ou pós-moderno, volta e meia, o que é que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, chamar a sua atenção para o fracasso de uma era. Quando a gente fala pós-moderno, significa que a modernidade já passou e que essa era fracassou. Eu estou falando do fracasso de uma filosofia, onde o homem acreditou que poderia fazer um mundo melhor sem Deus, através da razão e através do progresso científico. Contudo, hoje, nessa pós-modernidade, as coisas pioraram, porque temos ausência de valores absolutos e a falta de credibilidade das instituições tradicionais. Nem todo mundo confia mais na Igreja de Cristo. Nem todo mundo confia mais no nosso formato de família. E o pior é que muitos não acreditam mais na capacidade do homem de melhorar o mundo por meio da razão e por meio do progresso científico. O mundo esteve nas mãos do homem, está nas mãos do homem, e o homem por si só, ele não consegue fazer um mundo melhor. E é interessante porque o Bauman, o sociólogo Zygmunt Bauman, que volta e meia falamos aqui na frente, ele vai dizer que nós vivemos esse tempo de modernidade líquida, um termo que Bauman, ele importa do filósofo francês Jean-François Lyotard, e ele vai dizer que esse universo, esse mundo, nesse mundo pós-moderno, nós perdemos a segurança e as referências que o homem tinha do passado. E quando ele fala sobre esse mundo líquido, ele está dizendo que o mundo escorreu, os valores escorreram pelas mãos do homem. E aí, na nossa identificação com o mundo de Juízes. No mundo de Juízes, cada um fazia aquilo que achava melhor aos seus próprios olhos. No mundo de hoje, cada um faz o que acha melhor aos seus próprios olhos também. Eu diria que o homem pós-moderno, ele encontra-se totalmente perdido. Eu acredito que essa imagem retrata bem a situação do homem pós-moderno. Ele está perdido, não sabe para onde ir. Ele confiou, deixou de acreditar em Deus, confiou no progresso científico, confiou em si mesmo. Só que agora, na pós-modernidade, o homem não confia mais em nada. Cada um faz o que acha melhor. E o que acontece é que esse homem está aí, necessitado da graça de Deus, necessitado do apoio divino, do suporte divino, só que o seu coração continua orgulhoso. E o que é que esse homem faz? Continua ouvindo a sua própria consciência e desprezando a voz do Criador. Esse é o mundo de Sansão.
esse é o mundo, o nosso mundo, o mundo pós-moderno. A vida de Sansão retrata muito bem a vida de muitos jovens, e por isso eu poderia dizer, com toda tranquilidade, que Sansão, ele poderia ser muito bem um jovem pós-moderno. E de que forma, pastor, essa lógica pós-moderna afeta a vida do jovem? Eu diria que afeta principalmente nas suas decisões, produzindo cada vez mais uma vida autocentrada e uma vida autônoma, principalmente no que diz respeito às escolhas, nossas escolhas. Em termos práticos, eu diria que a nossa geração, ela tem muita dificuldade de ouvir. Líderes, mentores, ela diz, olha, não precisamos mais deles. Amigos, ciclo de amizade, eu só mantenho perto de mim aqueles que concordam o tempo todo comigo. Se você não concorda comigo, você não está pronto para ser meu amigo. Então, eu excluo você, eu deleto você do meu ciclo de amizades. Sobre os pais, que nada, pastor. Os nossos pais ficaram ultrapassados com a sua época. E estão limitadíssimos, pastor, à reflexão, à cosmovisão do tempo deles. Contudo, eu queria dizer a você que é jovem nessa manhã, e a você que é adulto também, quem perde a capacidade de ouvir, perde também a capacidade de aprender. Mas muitos ainda insistem em desconsiderar o que foi dito no passado. Muitos ainda acreditam que nós estamos vivendo a melhor de todas as épocas. Quase um mito do progresso. E como nós deixamos de escutar e vivemos num mundo que está totalmente perdido e que ao mesmo tempo ele é plural, o que é que nós fazemos? O que é que o jovem pós-moderno faz? Ele vai testando as coisas. Ele vai testando as coisas para ver se dá certo. Então, se ele entra num curso, ele testa o curso. Se não der certo, ele muda de curso uma vez, muda de curso outra vez. O jovem pós-moderno, ele também faz isso com o trabalho. A nossa geração não consegue se fixar muito tempo no emprego. Rapidamente ele fala, não está me dando prazer, eu estou insatisfeito, não suporta a pressão, e rapidamente ele cai fora. E com relacionamentos a mesma coisa. A mesma coisa. A maior parte dos nossos jovens, eu diria, o jovem no contexto pós-moderno, são raríssimos os daqueles que tiveram um relacionamento de namoro no início da juventude e que levaram esse relacionamento até o casamento. São raros. Então, gente, muitos jovens acabam por viver seguindo aquela frase de efeito dos filmes de sessão da tarde, que eu nem sei se existe mais, que diz assim, siga o seu coração. Quando o personagem está naquele momento decisivo, ouve uma voz que diz assim, siga o seu próprio coração. Contudo, a Bíblia diz que o nosso coração é o quê? Enganoso é o coração do homem. Para a Bíblia Sagrada, seguir o coração e não ouvir ninguém é exatamente a mesma coisa. E foi o que aconteceu com Sansão. Sansão, ele não ouviu a voz de Deus. Sansão, ele não ouviu a voz de seus pais. É interessante que em todo o livro, ao que me parece, Sansão, ele só ora por duas vezes. E Sansão pagou muito caro por não dar ouvido à voz do Senhor e à voz dos seus pais. E a história nos mostra, nos conta, e você conhece muito bem a história, que Sansão, ele vai parar na cama de Dalila, na cama da noite. O nome Dalila em hebraico, o som tem a ver com noite, tem a ver com trevas. Então Sansão vai parar exatamente na cama da noite, onde ele vai ser ali destruído, está a caminho da sua própria destruição. E eu queria dizer, gente, que, poxa, vamos lá. Sansão, ele diz assim, o texto diz assim, seu pai e sua mãe, vocês, vamos lá, me ajudem. Pronto, gente, esse texto ele vai falar justamente dessa autonomia de Sansão, desse não dar ouvidos a ninguém.
Sansão vai escolher uma mulher em outro povo, e os pais perguntam, não tem outra mulher, meu filho? Não, meu pai. Exatamente essa é a mulher que eu quero, essa é a mulher que eu quero. Naquela cultura, dificilmente você ouviria um filho desacatar ou desonrar os seus pais. Muito diferente da nossa geração. Sansão, ele já tem esse orgulho dentro de si. E eu queria dizer, meus irmãos, uma outra verdade. Quando um jovem segue uma vida dessa forma, seguindo essa lógica autônoma, essa lógica do homem pós-moderno, eu diria que quando ele semeia essa insensibilidade à voz de Deus, ele colhe sofrimento. E quando nós paramos para enxergar, para estudar o relacionamento entre Sansão e Dalila, nós percebemos que se trata de um clássico relacionamento utilitário. Sansão só estava com Dalila pela aventura. Sansão só estava com Dalila pelo prazer sexual. E Dalila, ela só estava com Sansão porque ela queria riqueza e fama. Era uma relação utilitarista, uma relação totalmente interesseira. Não existia amor, não existia altruísmo, só existia conveniência. Traz isso para a nossa realidade, pastor, guardando as devidas proporções. Eu diria que nós percebemos isso quando alguns homens jovens fazem pouco caso de mulheres que são excelentes, que têm um testemunho de referência, que possuem caráter, mas que não são, entre aspas, bonitas. E isso também acontece quando mulheres fazem pouco caso de homens excelentes, que possuem caráter, mas não possuem uma boa profissão, uma profissão tão bem remunerada. E se você é jovem, está namorando, eu gostaria de te perguntar, por que você está com essa pessoa? Qual é o critério que você tem utilizado para estar com essa pessoa? O critério que você utilizou para escolher essa pessoa? A beleza? O futuro promissor dessa pessoa? Muitas vezes nós buscamos alguém que ajude a melhorar a nossa autoimagem. E por conta disso, nós acabamos por colocar valores essenciais de lado, inclusive a própria fé. E caímos no tradicional, entre aspas, tradicional, julgo desigual que nós estamos cansados de falar. Que nós falamos o tempo todo e que muitos estão ouvindo desde a adolescência. Mas eu queria dizer, fazer uma pontuação muito rápida sobre o julgo desigual. Eu queria que muitos jovens tivessem a oportunidade de sentar com uma pessoa que viveu uma experiência ruim com isso, olhar no fundo dos olhos dessa pessoa e ouvir a pessoa dizer, pastor, eu perdi 10, 15, 20 anos da minha vida porque eu tomei uma decisão precipitada. Porque eu tomei uma decisão sem ouvir absolutamente ninguém. E eu não estou falando eu não estou querendo fazer uma espécie de pressão ou sensacionalismo com o fato, mas eu tenho acompanhado muitas pessoas que passam por esse drama, que hoje vivem uma vida, um relacionamento completamente desajustado e frustrado, porque na juventude quis tomar uma decisão autônoma, desprezando a voz do seu Senhor. Sansão, ele brincou com Deus. Sansão, ele brincou com Deus. Sansão, ele achou que ele poderia ser o seu próprio Deus. Esse texto aí vai dizer que depois dessas coisas, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Ele foi parar na cama da noite e se deu mal. Sansão, ele começou a achar que a sua força era um direito e não uma dádiva. Sansão achou que ele era o detentor da sua própria força, da sua própria, vamos dizer assim, habilidade. E deixou de acreditar que ela vinha de Deus. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque lá no finalzinho da história dele com Dalila, que Dalila faz muita pressão no juízo de Sansão, Sansão acaba contando o seu segredo. E mesmo depois de contar o segredo, Sansão permanece no colo de Dalila
e Sansão tem a sua cabeça totalmente rapada. E aí Dalila diz o seguinte: e disse ela, vocês, por favor, os filisteus bem forte. Gente, não foi tão forte não, viu gente? Mais uma vez para vocês aí. Os filisteus ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. De alguma forma, Sansão achava que tudo o que acontecia com ele, talvez fosse um processo de mágica. Assim como os filisteus acreditavam. Tudo mágica, tudo encantamento. Por que os filisteus acreditavam que se amarrasse ele com tantas cordas, ou se fizesse isso ou aquilo, ele perderia a sua força? Eles acreditavam em mágica, acreditavam em encantamento. E me parece que Sansão, ele tinha na sua reflexão a mesma lógica. O que nós estamos vendo aqui é a quebra do último voto de Sansão. Sansão, ele quebra o último preceito de Deus para a sua vida. Sansão, ele já havia se contaminado com vinho, já havia tocado em cadáveres, Sansão já havia comido comida imunda, impura, tudo o que um nazireu não podia fazer. Agora Sansão, ele perde o símbolo maior do seu voto. Ele tem a sua cabeça completamente rapada. Eu tenho dito isso com muita frequência, e não custa lembrar aos nossos corações orgulhosos. Sansão achava que a força que ele tinha vinha dele. E eu quero te lembrar que tudo que você tem e é, não vem de você. Tudo que você tem e é, todos os seus talentos, todas as suas habilidades, não vem de você, vem do Senhor. O seu sucesso não vem do Senhor. Porque às vezes nós nos acostumamos com um determinado padrão de sucesso e a gente acha que tudo é fruto das nossas habilidades, da nossa força. Mas quando o Senhor se retirou de Sansão, o seu mundo desmoronou. Tudo que somos e temos, a nossa aparente força, as nossas aparentes habilidades, não vem de nós, mas do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele sim tem o poder. E quando Sansão quebra os seus votos, ele despreza completamente as orientações do Senhor para a sua vida. Talvez, para tornar a coisa mais didática, eu gostaria de me reportar ao último domingo, ao último sábado que nós tivemos aqui, sábado de batismos, sábado de confissão pública de fé. Quantos aqui já se batizaram? Foram batizados? Glória a Deus por isso. Mas muita gente já confessou Jesus publicamente com os seus lábios, assumiu um compromisso público diante da Igreja de Cristo, diante do mundo, só que deixou de cumprir algumas ordenanças ditadas pelo Senhor. Deixou de viver uma vida consagrada, passou a tomar forma da cultura e não foi percebendo, começou a abraçar alguns valores e já passou a achar tudo normal. Se é o padrão de felicidade, foi tentado a importar. Se é o padrão de relacionamentos superficiais, foi tentado a importar. Se é a estética plástica da sexualidade pós-moderna, foi tentado a abrigar também. As prioridades. E sem perceber, ou alguns de nós, sem perceber, e todos nós corremos o risco, passaram a adorar a Deus e a todos os outros deuses do nosso mundo chamado pós-moderno. O que Paulo falou sobre renovação da mente e do entendimento, muitos jogaram no lixo. Parece óbvio, gente, mas se nós nos esquecemos, que se deixamos de fazer a diferença, se deixamos de ser diferentes, é exatamente nesse momento que nos tornamos iguais a qualquer outras pessoas. E assim como Sansão quebrou seus votos, sem dor na consciência, eu tenho visto muita gente quebrando muitos votos, quebrando a lei, rasgando literalmente páginas das Escrituras, não cumprindo e não concordando com o que Deus tem para a sua própria vida.
com uma insensibilidade assustadora no coração. Pastor, você prometeu, e de fato eu prometi, dizer porque que Deus usou Sansão. Pastor, Sansão tinha a vida toda desregrada, Sansão era todo enrolado. Mas pastor, por que Deus usou Sansão? Eu vou dizer para você, Deus usou Sansão por causa da inadimplência vocacional da nação de Israel. Deus chamou a nação de Israel para ser luz para todas as nações. Só que a nação de Israel estava mergulhada no pecado da idolatria. Não era exemplo. E você lembra, como eu disse no início do ciclo, o que aconteceu? A nação estava acomodada. A nação estava totalmente conformada com aquele mundo e não clamava por libertação. Por isso Deus manda Sansão. Deus manda Sansão para instaurar um conflito, um tumulto entre os israelitas e os filisteus, para que os israelitas acordassem do seu sono espiritual. Porque essa era a única forma, humanamente falando, de Deus salvar o seu povo. O povo estava totalmente voltado, totalmente conformado com aquele mundo dos filisteus. E eu me pergunto, e eu faço essa pergunta antes de fazer para você no espelho: será que algumas turbulências, será que algumas aflições que Deus nos tem permitido viver, não é de alguma forma Deus tentando nos fazer acordar, despertar do nosso sono espiritual, para enxergarmos ou passarmos a ouvir aquilo que Ele já disse para a gente? Por vezes eu acredito que sim. Eu acredito que Deus, por amor, nos permite viver alguns momentos de tensão, para que o nosso coração se volte para Ele, para que nós possamos acordar. E como o nosso tempo está bem apertadinho, eu concluo essa mensagem falando sobre uma relação muito interessante entre Sansão e o nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu não me engano, foi Calvino que disse que todo texto ele tem um ponto Cristo. Todo texto, de alguma forma, aponta para a história da redenção e para a cristologia. Tanto Jesus quanto Sansão, ambos tiveram nascimentos miraculosos. Ambos tiveram mães que receberam a visita de anjos. Ambos foram traídos por amigos. Jesus foi traído por Judas, que se dizia seu amigo, e Sansão por quem? Por Dalila. Ambos foram entregues nas mãos de opressores estrangeiros. Ambos foram torturados. Ambos foram amarrados, expostos à zombaria. Ambos receberam pedidos para realizar um ato espetacular. Sansão e Jesus, eles parecem completamente derrotados por seus inimigos. Sansão, ele foi parar no templo de Dagon, amarrado e ridicularizado, porque ele não quis ouvir a voz de Deus. Mas Jesus foi parar na cruz exatamente pelo motivo contrário, por ouvir a voz de Deus. A voz de Deus levou Jesus à cruz, à sua obediência. Ambos esmagaram seus inimigos ao morrerem. Sansão esmagou de uma vez só o culto ao deus Dagon e começou a libertar Israel do domínio dos filisteus. E Jesus, ele esmagou a cabeça da serpente, Satanás, o nosso grande adversário. Os dois foram salvos, ou salvadores solitários, e ambos morreram de braços abertos. Sansão é uma figura da morte de Jesus Cristo. Com a sua morte, Sansão começou a libertar o povo, como eu bem disse. Mas Jesus, com a sua morte, começou? Não. Com a sua morte, Jesus, ele libertou o homem de uma vez por todas da escravidão do pecado. E a história de Sansão mostra que Sansão, ele era um libertador, foi um libertador incompleto. Foi um libertador imperfeito. Foi um libertador que foi escravo das suas paixões e da sua autonomia e do seu querer. Mas o Senhor Jesus Cristo não. Nada escravizou o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi perfeito. Ele foi totalmente obediente, sensível à voz do seu Pai, ao ponto de dizer: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou.
Pastor, o que é que o Senhor está querendo me dizer essa manhã? Eu diria para você que o Senhor está dizendo para você de uma forma muito clara. Tem uma vida de dependência do Senhor. Tem uma vida de consagração ao Senhor. Assim como Deus chamou Sansão para uma vida separada, para um voto separado, Deus nos chamou para sermos um povo santo, um povo separado, um povo sensível à sua voz, à imagem e semelhança de seu Filho. E eu não vou me demorar, eu vou concluir essa mensagem, mas eu não posso concluí-la sem voltar a um ponto muito específico. Quando eu estava estudando essa mensagem, Deus colocou no meu coração um link com uma mensagem que eu preguei há meses atrás, a história de Jonas, e que Deus encheu meu coração, me falando sobre essas duas histórias. E o resumo é o seguinte: eu diria que Deus mandou a tempestade não para matar Jonas, mas para salvar Jonas. E eu queria dizer também, com base no texto de Sansão, que Deus mandou a tribulação, a opressão dos filisteus, para que o povo acordasse, para que o povo fosse salvo, não para que o povo morresse. Então, fique atento aos movimentos do Senhor na sua vida. Talvez você esteja passando por alguma tribulação, talvez você esteja passando por alguma coisa que inquiete o seu coração, que aperte o seu coração, que o faça entristecer. Mas talvez seja o Senhor dizendo: filho, eu te quero perto de mim. Outro dia diante do Senhor, orando, eu disse assim ao Senhor: Senhor, eu te louvo pelas tribulações, porque elas me fazem aquedar diante do Senhor, para ouvir a sua voz. Você tem coragem de dizer isso para o Senhor? Senhor, muito obrigado pelas tribulações, Senhor, porque elas podem me mostrar que eu estou na rota errada. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas tempestades, porque é o Senhor me querendo trazer para perto do Senhor novamente, do seu propósito. E eu não me refiro nesse momento exatamente a algum pecado, mas eu me refiro à vontade de Deus para a sua vida, coisas que Deus já falou para você há muito tempo atrás, e o Senhor sempre traz à sua mente, só que você nunca toma a decisão de obedecer, e a pressão vem, e a opressão inimiga chega. Mas eu quero que você saiba que o Senhor é o Deus da graça, que está sempre pronto a estender as suas mãos para salvar o seu povo. Quem é o Deus de Juízes? Ou melhor, quem é o herói de Juízes? Sansão? Não. Quem é o herói de Juízes é o Deus de Israel. Porque o Deus de Israel, ele estende os seus braços para salvar o seu povo. Ele é o herói de Juízes. Todas as vezes que um nascimento miraculoso acontece nas Escrituras, eu compreendo que é o Senhor dizendo: homem, você não tem a capacidade de se salvar. Você não tem a capacidade de se salvar, você precisa de mim. Você precisa da minha mão na história para que eu possa te salvar. E o Senhor fez isso com o nosso Senhor Jesus. Através de um nascimento miraculoso, Ele colocou a sua mão na história, se fez carne, para nos libertar de uma vez por todas do domínio do pecado. Você pode dizer amém? Nesse momento, eu não peço que você faça dessa canção uma oração, mas diferente de todas as outras vezes, eu quero que você receba essa canção como um alerta do Senhor para a sua vida. Preste bastante atenção nessa letra. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Se o esquece em cada esquina.
na palavra, não na palavra, não, A canção diz, olha, não diga aqui que você conhece o Senhor. Se mal passou da esquina, você já se esqueceu dele. Se você ama ao Senhor, ame a palavra dele. Ouça a voz dele. Não despreze a vontade dele para a sua vida. Consagre totalmente a sua vida nas mãos do Senhor. Nesse momento eu peço que você fique de pé. E nós vamos encerrar esse momento de celebração aqui, consagrando as nossas vidas ao Senhor. Clame ao Senhor por você, por seu coração, pela consagração do seu coração, da sua vida completamente nas mãos deles, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Senhor, adorado seja o teu santo nome, Senhor, porque nós temos a certeza, Pai, de que o Senhor está aqui conosco nesse lugar. E o Senhor Deus tem falado com o teu povo por meio da tua palavra, Senhor Deus, que é a verdade, Pai. E Deus, em nome de Jesus, o Senhor nos chamou, Senhor, para uma nova vida, para uma vida de liberdade, Senhor. Que o Senhor Deus nos livre, Senhor, nos liberte, Senhor Deus. Nos faça segurar nas tuas santas mãos, Senhor. Para que possamos, Senhor Deus, vencer, Pai, tudo aquilo que nos quer aprisionar, Senhor. Tudo aquilo, Senhor Deus, que nos quer tornar, Deus, cativos, Senhor. Livra-nos, Senhor Deus, do nosso próprio desejo, da nossa própria vontade. Tem misericórdia, Senhor Deus, do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa autonomia. Ó Deus, e nos faz nos aquebrantar, Senhor Deus, aos teus pés. Ó Deus, nos faz reconhecer, Deus, a nossa limitação, Senhor, a nossa dependência do Senhor. Nem que seja, Senhor Deus, por meio das tribulações, Pai. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, tem misericórdia da vida do teu povo, Pai. Que o Senhor, Deus, nos faça caminhar, Senhor Deus, em novidade de vida, com uma vida, Senhor Deus, completamente entregue nas tuas santas mãos, Pai. Nós queremos, Pai, que em nós mesmos não é possível, na nossa força não é possível, mas na força do Senhor, Pai, isso é possível, porque assim nos promete a tua palavra, Pai. Nos abençoa, Pai, e nos leva em paz nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida. Nesse momento nós vamos para as classes? Amém, glória a Deus, minha irmã. Vamos para as classes então, em nome de Jesus.